Olá, aluna, tudo bem? Aqui é a professora Natane e hoje a gente vai falar sobre a camada de enlace. Esse aqui é para ser o nosso primeiro vídeo para a gente entender como que a camada de enlace de dados funciona. Nós sabemos que em uma comunicação entre dois computadores, nós teremos um meio de transmissão, que esse pode ser um meio de transmissão guiado ou não guiado. No caso aqui eu tenho um desenho de um meio de transmissão guiado, ou seja, um cabo. E nesse meio de transmissão vão trafegar os bits, ou seja, aquela informação que a gente está querendo mandar. Quando essa informação sai de uma ponta para poder chegar a outra, pode ser que aconteça algum erro no meio do caminho. E é importante que alguma camada do nosso pilha de protocolos consiga olhar com atenção para poder corrigir ele a tempo para a gente não ter perca de dados, nem dados corrompidos, nem nada do tipo. Nessa situação, então, deve existir algum mecanismo capaz de corrigir esses erros para que a transmissão ocorra da melhor maneira possível. E aí você me pergunta, então a função da camada de enlaces é corrigir esses erros? Como que essa camada funciona? O que ela faz? Nós temos aqui algumas funções dessa camada que nós vamos conversar sobre. Que funções são essas? Para falar sobre a primeira função, eu trouxe aqui as camadas do modelo TCP/IP, em que eu tenho a camada física, a camada de enlace de dados, que é a que nós estamos estudando, a camada de rede, ou muitas vezes chamada de internet, transporte e aplicação. Nós sabemos que a camada de enlace de dados ela está em constante comunicação com a camada de rede, que é a camada logo acima. Ou seja, quando a informação está indo, a informação sai da camada de rede e vai para o enlace, e quando a informação está voltando, isso sai da camada de enlace de dados e vai para a camada de rede. Nesse sentido, o que a camada de enlace faz? Ela pretende oferecer uma interface de serviço bem definida à camada de rede, ou seja, a camada de enlace faz essa porta, essa comunicação entre a camada de enlace e rede, ou seja, é como se ela fosse garantir que aquilo que ela estiver entregando para a camada de rede ou recebendo da camada de rede esteja no melhor estado possível. Outra coisa que a camada de enlace faz é lidar com erros de transmissão. Então imagina que a gente tem uma comunicação de dados e que tem um erro nessa transmissão. A camada de enlace, então, conforme os seus mecanismos, vai organizar isso para que esse erro seja corrigido e a informação seja preservada. Outra coisa que a camada de enlace faz é regular o fluxo de dados de tal forma que receptores lentos não sejam atropelados por transmissores rápidos. O que isso quer dizer? Imagina o seguinte, você vai escrever o que uma pessoa está falando. Para que você consiga escrever isso e não perder nenhuma informação, a pessoa precisa falar devagar, correto? Porque se essa pessoa começar a falar muito rápido, por exemplo, se eu começar a falar assim, escreve aí para mim, por favor, regular o fluxo de dados de tal forma que os receptores lentos não sejam atropelados por transmissores rápidos. Provavelmente você vai perder essa informação no meio do caminho e você vai ficar que nem esse emoji aqui. O que, professor? O que é para escrever? Regular o quê? Então, é isso que acontece quando a gente fala desse controle de fluxo. A gente vai garantir que o receptor, que por acaso seja lento, não seja atropelado por essa informação vinda aí de um transmissor rápido, ou seja, vai regular esse fluxo de dados. E aí você me pergunta, professora, mas como que a camada de enlace de dados faz essas coisas? Como que ela funciona? Ok, ela vai oferecer um serviço para a camada de rede, vai regular fluxo, vai fazer controle de erro, mas como? Que jeito? Bom, em uma comunicação, para fazer isso, a primeira coisa que a camada de enlace faz é organizar esses bits em frames, em quadros. A gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fala exatamente como que funciona essa questão desse enquadramento. O que a gente precisa saber no momento é que esses bits vão ser separados, organizados em quadros, de tal forma que cada quadro seja composto aí dos seus dados e esteja entre um cabeçalho e um final, que vai ser as delimitações desse quadro que vai facilitar
a comunicação entre esses dados, considerando que vai estar tudo dividido em quadros menores. Então, para poder regular fluxo, tratar erros e oferecer um serviço, a primeira coisa que é feita é organizar esses dados em quadros. Feito isso, essa camada consegue fazer esse controle de erros e o controle de fluxo. Porém, isso de controle de erro e de controle de fluxo, isso aqui também está presente em diferentes camadas e protocolos. Por quê? Não é só, o que isso quer dizer? Não é só a camada de enlace que faz isso. Você vai reparar, enquanto você estiver estudando as outras camadas do modelo TCP/IP e seus protocolos, que vão ter outras camadas e protocolos que fazem essa questão aí de controle de erro e controle de fluxo. E por que que outros protocolos também fazem isso, cada um à sua maneira? Porque a confiabilidade da rede é um objetivo geral, não é um objetivo só da camada de enlace. E essa confiabilidade, ela só vai ser alcançada quando todas as redes funcionam juntas, quando todas as camadas funcionam junto, quando tudo está em harmonia. Dito isso, nesse vídeo a gente não vai ver os detalhes de controle de erro e de controle de fluxo. A gente vai ter um vídeo aí específico para controle de erro e um específico para controle de fluxo. Nós vamos seguir para o outro item que a camada de enlace de dados faz, que é os serviços que ela oferece à camada de rede. Que serviço que é esse? O serviço que ela oferece é transferir os dados da camada de rede da máquina de origem para a camada de rede da máquina de destino. Como assim? Olha só, trouxe um desenho aqui, nós temos a máquina de origem e a máquina de destino. Para que tenha uma comunicação entre esses dois, a gente sabe que, como a gente já viu lá no vídeo de modelo OSI, a informação sai aqui da camada de origem, passa pela camada de aplicação, transporte, rede, enlace, caminha pela camada física, volta para a camada de enlace, rede, transporte e aplicação, até chegar ao seu destino. Quando a gente fala que o serviço da camada de enlace vai ser transferir os da camada de rede da máquina de origem para a camada de rede da máquina de destino, é isso aqui que acontece. O dado está vindo aqui de cima para baixo, está aqui na camada de rede e ele precisa ser devolvido para a camada de rede aqui do outro lado quando estiver chegando no destino. Esse caminho aqui sai da camada de rede, camada de enlace. A camada de enlace entrega para a camada de rede, é o que a gente chama de caminho de dados virtual. E por que caminho de dados virtual? Porque, na verdade, o caminho real que é percorrido é camada de rede, camada de enlace, camada física, enlace e rede. Ou seja, um pouquinho mais comprido. Só que, de uma forma geral, a gente olha para a camada de enlace de dados como se ela estivesse percorrendo esse caminho virtual. Sai da camada de rede, entra na camada de enlace, chega na camada de enlace e vai para a camada de rede. E aí você pode me perguntar, professora, mas quais são esses serviços, então? O que a camada de enlace vai oferecer para a camada de rede? Existem três. O primeiro deles é o serviço não orientado a conexões e sem confirmação. O segundo é o serviço não orientado a conexões com confirmação. E o terceiro é o serviço orientado a conexões com confirmação. Então, observa assim, nós temos dois que não são orientados, porém um sem confirmação e um com confirmação, e um serviço orientado com confirmação. Professora, fiquei confuso, hein? Orientado, confirmação, o que é isso? Vejamos o primeiro. O serviço não orientado a conexões e sem confirmação funciona da seguinte maneira: a gente tem uma comunicação aqui entre dois computadores, os dados estão sendo enviados, camada de enlace funcionando, enquadrou os dados, porém a máquina de destino não sabe que aquilo vai chegar, porque não existe uma conexão prévia. A máquina de destino não sabe que aquilo vai chegar, o dado chega, ela fala, ok, beleza, tô lendo aqui, né? Só que ela não envia uma confirmação para a máquina de destino. Isso aqui acontece quando a gente tem uma conexão Ethernet, uma conexão simples aí com um cabo de rede, a nossa conexão Ethernet. Que quando a gente conecta dois computadores, como aí por um cabo de rede, a gente tem essa conexão simples, que é não orientada, ou seja, você conectou ali, porém você não estabelece uma comunicação entre esses dois computadores. Existe um caminho de comunicação,
Porém, o computador de destino não está ciente de que o computador de origem vai mandar uma informação para ele. Eles estão em rede, porém, destino não espera que nada aconteça, que nada venha ali do computador A. E quando o computador de destino recebe a mensagem, ele não manda de volta uma confirmação. Um exemplo mais prático disso, para você entender, sabe a sua caixinha de correio, a sua caixa de cartas aí da sua casa? Provavelmente você já recebeu algum panfleto, ou então algum cartãozinho aí de farmácia 24 horas, ou então de gás, de água, que alguém passou, deixou na sua caixinha de correio, você não pediu por aquilo. Quando você abre a caixinha de correio, você olha e fala assim: ah, tá, né? Ok, bom saber o número do gás, porque vai que o gás acaba, né? Bom saber o número da farmácia, bom saber que essa propaganda. Mas assim, você não precisa dar uma confirmação de que você recebeu aquilo. Você pega aquilo, lida com isso da forma que você preferir. O serviço não orientado à conexão e com confirmação, o exemplo que a gente tem aqui é uma conexão Wi-Fi, uma conexão wireless, que é regida aí pelo padrão 802.11. Quando um computador se conecta com um roteador de uma forma sem fio, isso aqui está funcionando de uma forma não orientada e com confirmação. Por quê? A gente não tem uma comunicação, uma conexão orientada entre esse computador e esse roteador, porém existe uma confirmação aqui para eles conseguirem se comunicar. No vídeo que a gente fala aí sobre CSMA-CA e CSMA-CD, eu explico um pouquinho melhor como é que funciona essa confirmação. Porque quando o computador faz uma solicitação para o roteador, ele precisa responder falando que eu recebi a sua solicitação, agora eu te mando a resposta. Aí na hora que o computador recebe essa resposta, ele precisa responder de volta: olha, recebi. Porque assim eles garantem que a comunicação entre esses dois dispositivos esteja acontecendo, porque eles não estão se vendo, não existe um cabo, não existe um meio físico aqui. Então a informação é enviada pelas ondas que esse roteador está emitindo e o computador vai ouvir essa onda e vai falar: aqui é a minha resposta, e vai pegar para si essa informação. Lá no vídeo de CSMA-CA e CSMA-CD, a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso. E por último, nós temos aqui o serviço orientado à conexão com confirmação. Quando a gente fala de serviço orientado à conexão com confirmação, a gente está falando de uma comunicação que é de um enlace mais longo, como por exemplo o canal de satélite. Antes da comunicação acontecer, eles vão estabelecer uma comunicação. Os dois lados estão cientes que eles vão conversar. E quando você faz uma ligação para alguém, você liga, a pessoa atende, na hora que atende, você estabeleceu a conexão. E aí, quando a conexão está estabelecida, você começa a conversar com a pessoa. Essa é a nossa lógica aqui. Para fazer essa comunicação com esses enlaces maiores, essa conexão é estabelecida e os quadros que vão ser enviados, eles são numerados. Ou seja, vai mandar o quadro 1 de 4, nesse caso nós temos 4 quadros, depois ele manda o 2 de 4, 3 de 4 e 4 de 4. Quem está recebendo o sinal vai confirmar que ele recebeu. Olha, eu recebi 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, não recebi o 4. Você me falou que tinha 4, mas não chegou. Então, é possível dar uma confirmação para cada quadro que está sendo enviado, de forma a garantir que imediatamente quem estiver mandando esses dados consiga retransmitir se alguma coisa for perdida. Então, essa ideia de garantir essa comunicação antes de enviar os dados e ter essa confirmação de que os dados estão chegando ou não é adequada para esses enlaces mais longos e é uma garantia de que os quadros serão recebidos uma única vez e na ordem correta. E se por um acaso algum quadro ficar para trás, esse quadro pode ser retransmitido. Isso aqui garante para a gente um fluxo de bits confiável e, conforme foi falado, é adequado aí para enlaces mais longos. Dessa forma, então, nós vimos que a camada de enlaces de dados ela vai garantir o controle de erros, controle de fluxo, vai fazer o enquadramento dos dados para poder fazer isso e vai oferecer esses serviços para a camada de rede. Que serviços que são esses? Um serviço não orientado à conexão sem confirmação, como a comunicação Ethernet. Serviço não orientado à conexão com confirmação, como é o Wi-Fi 802.11.
E por fim, o serviço orientado à conexão com confirmação, que é utilizado em enlaces mais. Com isso, falta a gente detalhar um pouquinho como que funciona o enquadramento, que a gente já tem o vídeo prontinho aqui para você poder assistir para entender como que o enquadramento funciona. Falta a gente falar sobre controle de erros e como que funciona esse controle de fluxo. Esses próximos itens aqui serão vistos então em outros vídeos. Bons estudos e eu espero você aí lá no vídeo de enquadramento, vídeo de controle de erros e o vídeo de controle de fluxo.